Salve, salve! Eu sou Igor Miranda e recebo aqui na Rolling Stone Brasil ninguém menos que Edu Falaschi. Ele vai realizar uma turnê pelo Brasil e também com datas na Argentina, celebrando os 20 anos de Temple of Shadows e segundo álbum de estúdio com ele nos vocais. Edu, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por estar aqui. Tudo bem? Obrigado. Tudo belezinha. Valeu pelo convite aí. Que isso, cara. É um prazerão ter você aqui novamente. Me conta um pouco sobre sua expectativa, acima de tudo, de realizar mais uma turnê pelo Brasil, mais uma turnê também que vai passar pela Argentina, celebrando um disco que é tão importante, um marco no heavy metal brasileiro. Cara, assim, eu sempre sou muito grato por estar fazendo turnês, né? Tocando minha carreira e tal, né? Desde que eu comecei a minha carreira solo em 2017, né? Essa coisa da carreira solo tem crescido muito, né? Passei por Europa, América do Sul, Japão, né? Brasil, várias cidades e vários projetos, né? Também, não só celebrando os discos clássicos da minha história, né? Que obviamente é natural, a que tem mais relevância é a história com Angra, né? Que foi um período da minha história, da minha carreira, que obviamente foi onde eu tive a maior vitrine, né, vamos dizer assim, do meu trabalho para o mundo, né? Mas também, não só fazendo isso, como eu falei, mas também fazendo, né, realizando discos novos, né, produzindo, né, coisa nova e tal. E nesse caminho de quase 8 anos, eu gravei 2 DVDs, né? E um que vai sair em breve, que é o Veracruz, e o Temple of Shadows in Concert, do qual a gente está fazendo essa turnê agora, né? Vai basicamente celebrar também aquela turnê, né? Que eu tive poucos shows naquela turnê, tava naquele movimento meio de pandemia, sabe? Aquela coisa assim. Aí agora a gente vai poder levar essa turnê que eu fiz na época, né? Que eu gravei esse DVD, tocando o Temple of Shadows com orquestra, né? Obviamente eu não vou conseguir fazer com orquestra em todas as cidades, mas a gente vai fazer na maioria que eu puder. Então, assim, tem todos esses trabalhos de comemoração e os trabalhos de autorais de coisas novas, né? Como foi o Veracruz e o Eldorado. Então, a expectativa é que é a melhor possível, né? De poder estar de volta na estrada e depois um período de descanso, né? Depois que eu fiz a minha última turnê. E aí agora a gente está voltando com tudo aí esse ano, 2025. Legal. Isso, inclusive, é um dos motivos pelos quais você está realizando essa turnê novamente, que você está levando, são mais datas, você está levando também com orquestra, né? Sim, exato. Para outros lugares. Quando você fez em 2019, se não me engano, você realizou só em São Paulo com orquestra e as outras cidades sem orquestra? Como é que foi o formato em comparação agora? Eu lembro que a gente fez com orquestra full, São Paulo, eu acho que teve Paulínia, não lembro exatamente a cidade, mas acho que foi Paulínia, fiz uma ou outra, assim, mas teve mais com quarteto ou sem, né? E dessa vez eu quero fazer o máximo possível com orquestra mesmo, né? E a gente tá já trabalhando aí, já tem São Paulo confirmado, né? É mais natural, produção... O show de São Paulo, todo mundo já me conhece, já sabe como é que eu faço, né? Como é que eu trabalho. Sempre meto uma mega produção, coloco investimento, né? Para dar uma entrega pro fã full, né? Em São Paulo eu consigo fazer isso. Agora, Poços de Caldas vai ter também, já uma orquestra sinfônica. Maringá também, vamos ter orquestra sinfônica. Acho que Joinville vai ter já um quarteto. A gente está montando, né? Então tem várias cidades aí que a gente está organizando, né, essa estruturação, porque não é uma coisa simples, né? Quando você fala de orquestra sinfônica, você está falando de 20 músicos, né? Às vezes 30, né? Então tem toda uma estrutura por trás para fazer rolar, né? Mas espero conseguir fazer isso o máximo possível, né? Legal. E isso era um projeto também que vocês tinham desde os tempos de Angra, né? Eu lembro desde a época que o álbum foi lançado, vocês queriam fazer uma gravação ao vivo, um DVD ao vivo, uma coisa do tipo, com orquestra, né? Sim. E como é que foi pra você, enfim, realizar isso com um disco que certamente combina muito com esse espetáculo orquestral? Então, a gente tinha um projeto, né, com Angra na época lá. Eu não lembro exatamente o porquê não rolou, mas não foi pra frente, né? A gente não conseguiu realizar. Eu lembro até a própria divulgação, né? Quando eu fiz esse trabalho na carreira solo, era isso, né? Eu falava brincando, né? Eu falava, lembra dos tempos de Angra, né? Que a gente tinha esse sonho e tal, e agora eu vou conseguir realizar com a minha turnê solo e tal. A gente vai fazer essa turnê com orquestra, né? E fazer esse show de São Paulo, que vai virar um DVD, que é um DVD, já virou um DVD clássico, né? Que tem, João Carlos Martins, né? Como maestro, o Guilherme Arantes, né? Que cantou a parte do Milton, né? Do Milton Nascimento. Tem a Sabine, trouxe os originais do disco, né? O Kai Hansen, né? Então, foi muito legal, assim. Foi um projeto, cara, um projeto gigantesco, né? Eu lembro que tinha 200 pessoas trabalhando naquele projeto lá, naquele momento, né? E foi uma estruturação, assim, às vezes eu paro pra pensar
cara, como que eu fiz isso, né? Que eu consegui realizar aquilo lá, porque foi uma loucura. Agora, mas deu tudo certo, foi um trabalho lindo, assim, o DVD ficou sensacional. Legal. Um comentário que nada a ver, né? Mas você citou o nome do Guilherme Arantes. Eu tava lendo uma entrevista recente dele dizendo que você meio que foi o culpado por reaproximar ele do rock, especialmente o rock progressivo. Ah, que legal. Que tava uma coisa bem assim, adormecida talvez na cabeça Sim. dele. Ele ter contato com você e depois ter participado daquele show meio que reativou um lado roqueiro dele que Sim. tinha ficado meio de lado assim nos últimos trabalhos dele, né? E acho que isso se reflete até no álbum que ele lançou dos Templários. Pois também. é, então, eu ia até comentar isso daí, né? Ele fez um disco sensacional, que disco lindo demais, né? Tá louco, tem várias músicas, tem uma música que ele fez pra mãe dele, que não dá nem pra ficar ouvindo muito, assim, né? A música é muito bonita e muito triste, né? Agora, o Guilherme é um cara diferenciado, né? Ele tem uma sensibilidade fora do comum, assim. Grande compositor e cantor, né? Mas ele é muito fora da curva, assim, sabe? No piano, nas harmonias. Então, quando convidei, né? Porque o cara é meu ídolo, um dos máximos, assim, né? E ele aceitou pra mim, foi tipo, né? Um presente de criança que eu ganhei, né? Aquela emoção. Lembro de estar no palco, assim, sei lá, olhar pra ele e ficar pensando, cara, como assim, Guilherme Arantes tá aqui comigo no meu show, né? E agora ele é muito, muito craque, assim, muito bom. E tem um rock progressivo, né? Nas veias, né? Sempre. Ele começou com rock progressivo, né? Então o cara tem isso já muito natural pra ele, entendeu? Então quando ele foi tocar a Late Redemption, puta, o cara parecia que a música era dele. Sabe assim? O cara chegou tocando piano, cantando pra caramba. Então foi muito legal. Que massa. Eu queria falar sobre as bandas que vão acompanhar na turnê, mas antes eu queria só puxar pro convidado especial de São Paulo, né? Que você vai trazer o Roy Khan, que era vocalista do Kamelot, que também vai fazer um show celebrativo de um álbum que inclusive foi lançado mais ou menos na mesma janela de tempo que o Temple of Shadows, que é o The Black Halo, que é o mesma época, mas o clássico, talvez maior assim, do Kamelot. Ele já participou de show seu, inclusive ficou linda a versão lá que vocês fizeram, acho que de Heroes of Sand, né? Isso, é. Mas agora ele poder fazer um show completo, como é que é pra você trazer um cara também que é icônico nesse gênero, icônico nesse segmento, pra fazer um show completo, que não é um show que, pelo que eu vi, ele não está fazendo em outros lugares, né? Não, vai ser inédito, né? Então, por isso que eu falo pra galera, vai ver porque vai ser especial. Cara, o Roy, assim, também é um grande ídolo meu, né? Dentro do prog, né? Dentro do heavy metal, assim, é uma das vozes mais bonitas, assim, que eu acho, né? Sempre fui fã dele do Conception, né, também, né? Não só pelo Kamelot em si, mas, putz, é um cara sensacional. E aí eu tive o prazer de conhecer, né? Então, assim, quando ele esteve no meu show, que a gente fez o show e tal, ele ficou surpreso com, tipo, o rumo que minha carreira solo tomou, né? O tamanho que ficou, a proporção e tal, né? E aí ele viu a casa lotada lá, né? O Toque Marine lotado, tudo, né? Chapado e tal, ficou impressionado. E pra mim é especial porque eu sei que muito dessa coragem dele tomar e falar, cara, vou também por um viés, assim, de uma carreira solo, né? Tocando os clássicos da minha vida, né? No caso dele, o Kamelot. Muito disso foi por esse show, né? Esse show de São Paulo. Ele viu lá e a gente conversou muito depois do show, né? E ele fez 1000 perguntas pra mim, né? Como que eu fiz, né? O direcionamento que eu tomei, né? Pra começar essa carreira solo e tal. E aí ele cara, ele veio com uma ideia depois, e aí em conversa de WhatsApp, né? Assim, falando que ele tava com esse projeto, que ele se inspirou, né? Que gostou, que tomou coragem e tal, e que eu achava. Eu falei, pô, óbvio, né? Eu incentivei o máximo possível. Não, vamos fazer, e digo mais, vamos fazer no meu show de São Paulo, você inaugura a tua carreira solo num grandioso show em São Paulo com orquestra, né? E aí ele pirou, né? E quando ele falou, pô, com orquestra vai ser muito legal. E porque, além de tocar o Temple com orquestra, tem o show dele com orquestra também. Então, a galera vai ouvir o The Black Halo, Temple of Shadows in Concert, quer dizer, Temple of Shadows in Concert, né? Os dois discos com orquestra. Então, é uma noite imperdível, assim. Pra quem é fã desse estilo, né? Sim, eu acho massa você ter comentado sobre isso, até antes da gente puxar sobre as bandas que vão acompanhar na turnê, porque parece fácil, acho que muita gente colocou isso como fácil, você recorrer a esse caminho de carreira solo, onde você resgata os seus tempos mais
do Angra e tal, os álbuns que são mais conhecidos. Sim. Mas além de você Não ter... só, né? Também Sim, fiz outras coisas. Eu falo também. isso quando você anunciou, depois Sim, você lançou... Foi a base, né? Sim. Foi a base da minha carreira solo, foi meio que isso, né? E muita gente ainda toma isso como uma coisa fácil, mas é extremamente desafiador o que você tá fazendo, porque a ponto de um cara como o Roy Khan, que é um cara mundialmente consagrado do gênero, chegar pra você e pedir dicas, pedir um toque, um direcionamento, não é fácil isso que você tá fazendo, de revisitar esses clássicos com uma abordagem diferente. Eu já fui em shows que você fez isso e não é a mesma coisa. Tem músicos diferentes, você traz, a depender da ocasião do setlist, você traz as suas próprias músicas. Um dos shows que eu fui, você tocou o Vera Cruz na íntegra e o público foi a loucura. Isso foi bem legal, né? Teve até um outro show depois que você não tocou tantas músicas do carreira solo e a galera nos dias seguintes nas redes sociais falando, poxa, não tocou tais músicas e tal. Sim. Isso mostra que, de certa forma, é complexo isso que você está fazendo. Não é uma regurgitar só o passado, né? Exato. Se fosse só isso, acho que não teria dado tão certo, né? Eu acho que é importante celebrar a história quando se tem uma história, né? Sim. Pô, se você tem uma história como a minha, com o Angra, né? Com a Almar, sim, você... Cara, eu tenho que ter orgulho disso e celebrar mesmo. Agora, não vou, obviamente, só ficar nisso, né? Sim. Eu acho que o artista tem que produzir coisa nova e tal. Às vezes tem uns comentários assim, pô, mas o cara, de novo, né? Tipo, vai celebrar um álbum e tal. Só que a galera esquece que tem um período de 8 anos, mega ativo, né? Toda hora com turnê, com disco e tal. Que dentro desses 8 anos, eu lancei quase 30 músicas novas, entendeu? Cara, é uma quantidade de música, falando em tempos que a maioria nem grava disco, né? Grava só single, né? Então... Se você para pensar, eu fiz até uma conta lá, como se fosse uma música nova a cada 3 meses, durante 8 anos. Imagina, a cada 3 meses eu lançando um disco, uma música nova, um single no Spotify, entendeu? Então, é coisa pra caramba, né? E dentro disso, obviamente, tem o pilar, que é a minha história, que foi super, né, importante pra mim, pros fãs, né? Pra um cenário todo, né? Porque o Temple of Shadows é um disco que, marcou gerações, né? Cara, é um disco que chamou a atenção do mundo, né? Pela complexidade, pelo bom gosto dos arranjos, das músicas e tal, né? E tem que ser celebrado, sim, eu acho que tem que ser celebrado. Não só o Temple of Shadows, mas o que eu quiser. Né? Se eu quiser fazer uma parada dos Symbols, sei lá, alguma coisa do Symbol ou do Almar, né? A galera tem que entender que, assim, eu trabalho por projeto, entendeu? E então, existe aquele projeto que vai ficar 1 ano e meio, 2, ou 1 ano e meio, ou 1 ano, né? Sendo trabalhado. E vai ser trabalhado com uma intensidade que eu gosto de fazer. Então, eu vou pra estrada, né, tal. Então, fica aquela impressão, às vezes, pro cara que só viu aquele momento, né? Pô, mas é só isso? Não, tem... cada momento eu vou fazer uma coisa. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, né? Nem dá pra pegar todas as melhores músicas de solo, de Angra, de Almar, de Symbol, tudo e tocar o tempo todo, né? Então, projetos, né? Então, eu comecei a carreira solo fazendo a Rebirth of Shadows, né? Que foi a turnê que me lançou como artista solo, né, tal, mostrando, o Edu, cantor, compositor do Angra, né, tá aqui também reformulando, né, revisitando, né, vamos dizer assim, a sua história, né, e aí eu fiz uma turnê, aí eu já lancei a The Glory, né, a música The Glory of the Sacred Truth, que, de cara já bateu 1 milhão de views no YouTube, assim, né, ficou grande, já veio um hitzão do Japão, por exemplo. Então, aí, legal, já coloquei uma coisa nova. Aí depois fiz outra turnê, né? Não lembro exatamente qual, mas fiz outra turnê. Celebrando provavelmente a Temple of Shadows, né? E logo depois eu já fiz o Vera Cruz, e aí eu fiz turnê do Vera Cruz, né? Teve turnê do Vera Cruz, teve turnê do Adorado, né? Teve turnê, como você falou, que eu toquei o Vera Cruz na íntegra. Quem que faz isso? Pega um disco novo, que pode... tem que ser meio louco para pegar um projeto novo, né? Músicas que não são hits ainda, né? Que não estão assim marcados pela história, né? E você fazer uma turnê tocando esse disco na íntegra, né? E eu fiz, né? Fiz uma turnê tocando música nova. Então, um show completo com sei lá, 1 hora e pouco só de música inédita, entendeu? E aí tinha uns clássicos do Angra, né, ou da minha história no meio, mas o foco era o Vera Cruz, né? Então, e aí teve o Rebirth também junto, né? Teve tocando na íntegra, né? O Rebirth. Então, assim, são projetos, né? E cada hora eu vou fazer uma coisa, né? Vai ter um momento de celebrar os 3 discos da trilogia, né? Que é o Vera Cruz, o Eldorado e o próximo que eu vou lançar, né? Então, a hora que chegar esse momento, eu vou tocar menos clássicos e mais músicas desses 3 discos, que algumas músicas já pro meu público já virou clássica, né?
tipo músicas que eu gravei com a Elba Ramalho, né, a Rainha do Luar, músicas como Lenda Roy, que virou já uma música que a galera gosta, né? A música Eldorado, do disco Eldorado, que já virou também uma música importante. Então, a The Ancestor, né, que deve voltar pro set. Cara, várias músicas assim que a galera já absorveu e já virou um clássico para esse público, né, pro meu público. Então, é isso, são momentos, né? E vai ter um momento que eu fiz também, tocando o DVD que eu gravei com o Angra, aquele DVD icônico lá de 2002, sei lá. E aí eu fiz, onde eu voltei a cantar músicas da época do André, né, que era uma parada legal, que muita gente falava, pô, você... legal, eu sei que essas músicas são da época do André, mas eu conhecia Nothing to Say, por exemplo, com você, né? Com você cantando no DVD Live em São Paulo do Angra. Que foi o meu caso, inclusive. Pois é, então muita gente falava isso, pô, por que você não canta Carry On, né? Aí foi uma oportunidade, falei, que legal, vamos celebrar aquele DVD e tal. E, cara, são projetos, né? A vida tá aí pra ser vivida, né? Pra gente trabalhar, curtir, né? E é uma história bonita, né, cara, do Angra, com símbolos também, Almar, né? As coisas que eu fiz agora, carreira solo, pô, várias músicas legais. Então, tipo, cada hora eu vou estar fazendo uma coisa, né? Sim. É isso. Total. Eu gosto também dos seus projetos de turnê, porque eles são turnê raiz, né? Você realmente traz algumas bandas para excursionar contigo e você vai realmente percorrendo o Brasil. Não é uma coisa que fica só no Sudeste, Sul, Sudeste. Sim. E eu queria falar um pouco das bandas que você trouxe dessa vez, né? Que você trouxe o Nocturnal, Auro Control e Kraken Spit. Eu nem sei como se pronuncia, se é de fato assim, Kraken Spit ou Kraken Spit. Mas você tem o Nocturnal e tem duas bandas que estão emergindo aí, né, no metal. Queria que você falasse um pouquinho sobre cada uma delas. Cara, esse é o jeito que eu vi acontecer o heavy metal no mundo, né? No começo dos anos 80, né? Que as bandas maiores colocavam uma banda para abrir, que essa banda ficava grande e botava a outra próxima para abrir, e assim ia e virava um ciclo, e, né? E o movimento heavy metal cresceu muito por causa disso, né? Eu acho que é legal a gente dar oportunidade, porque a gente, pô, tem a oportunidade de estar em grandes palcos, né? Tá com estrutura. No caso dessa turnê que você falou, essa última, né? Que foi Revisited, né? Revisitando o DVD, o Live em São Paulo. A gente, pô, mais uma vez, eu fiz acho que 3 ou 4 turnês com um ônibus próprio, que você falou de raiz, né? Que aí um ônibus adesivado, viajando o Brasil todo de ônibus, né? Tal. Alguns trechos, obviamente, eu ia de avião, né? Porque era muito longe, mas a turnê clássica de tour bus, né? E como faz na Europa até hoje, todo mundo faz na Europa até hoje, né? Desse jeito aí. Dorme no ônibus, né? Aquela coisa tal. Aqui no Brasil a gente ainda tem hotel, né? Lá na Europa a gente nem hotel tinha, né? Só dorme no busão mesmo, come na casa de show, toma banho na casa de show e é isso. Às vezes tinha um hotelzinho, né? Mas eu acho legal, né? A gente trazer essa escola, né? Porque, cara, você tá na estrada é muito importante, eu acho, para um artista, sabe? Você tá com o fã, não só do fã das capitais, né? Porque obviamente é mais fácil você fazer um show em São Paulo, no Rio, tem muito mais estrutura, né? Agora, pô, você fazer um show numa cidade pequena, longínqua, lá no Nordeste, por exemplo, né? Que é difícil de chegar, entendeu? E você chegar lá e ter 1000 pessoas, cara, no teu show, e você vê que tem fã pra caramba de metal ali, que às vezes não tem oportunidade de ir pra Recife, de ir pra Fortaleza, sabe? Ir pra grandes centros, né? E o cara vai ver você na cidade dele, né? E aí, pô, isso é muito legal, cara. Isso é muito maneiro eu gosto muito, né, de fazer isso. Então, e especialmente ajudando as bandas, e né, ajudando, entre aspas, eles também me ajudam, né? E a gente faz um pacote que é interessante pro fã, né? Então, vende mais ingresso, né? Então, todo mundo se ajuda. Mas eu acho importante ter isso, sei lá, esse movimento, como tá tendo agora na minha turnê, na Temple of Shadows in Concerts, tá... A próxima que eu vou fazer, que tem 32 datas, né? Ela tem... Você chegou a ver que tem um concurso? Sim, eu ia comentar isso logo na sequência, mas pode adiantar também. O disco, o original, Temple of Shadows, tem convidados, né? Então tem música que tem Milton Nascimento, tem música que é o público que canta essa parte, né? Mas tem música que tem o Kai Hansen, tem música que tem o Hansi Kursch, tem a Sabine, né? Pela cantora lírica e tal. Então, para os shows, eu falei, cara, já que tem esses momentos que eu não canto sozinho, por que não ter cantores locais, né? Porque a gente tem muito talento no Brasil, cara. Tem muito cantor bom, cantora, né? Guitarrista, baterista, tem tudo. O Brasil é uma fonte, sem fim de talentos, né? Daí eu desenvolvi um concurso pro cara mandar, né, um material, dá uma olhada no feed lá, quem quiser, né? Procura o post que tem isso no meu feed, no Instagram.
que lá tem as regras e tal, aí o cara manda a música, um vídeo, a gente vai analisar e escolher, né, os cantores de cada cidade. É um cantor e uma cantora, né? Exatamente, um cara e uma menina que vão ter oportunidade de estar num show profissional, com som profissional, né, luz, com público, né, que é o grande dilema de bandas novas, que você toca para pouca gente, né. Então esses novos talentos vão estar tocando para um público, se Deus quiser, grande, né, e na maioria das cidades, e vão estar tocando com estrutura profissional, vão ver como funciona, né, todo o sistema profissional, né, todo o ambiente profissional. Então isso é eu acho muito importante, a gente está aí estendendo a mão, porque eu não tive, né, essa mão estendida quando eu comecei com o Mitrium, minha primeira banda lá em 91, né, que eu comecei, cara, era uma dureza para tocar em barzinho, conseguir produzir um material, fitinha, fita cassete, para mandar pro bar, o cara ouvir, né, aí o cara, tinha que aprovar e tal, e era difícil você conseguir um palco, entendeu, para se apresentar, e eu tô, né, tentando dar o meu melhor aí para que essas pessoas tenham o que eu não tive, essas oportunidades, né? Não, massa. Muito massa essa iniciativa. Essa turnê conta também com uma mudança na formação, né? O Roberto Barros, que foi seu parceiro, não Sim. só de guitarra, mas também de composição e Sim. tal, de produção. Ele anunciou recentemente a saída da banda e tem a chegada do Vitor Franco para a vaga dele. Queria que você falasse um pouco sobre a saída do Roberto Barros, um personagem importante nessa sua carreira solo, e também a chegada do Vitor, que a gente chegou a ver ele uma vez tocando com você, numa ocasião que o Roberto Barros teve um problema de saúde. Pois é. Então todo mundo já viu o que ele é capaz. Mas eu queria que você falasse um pouco mesmo assim sobre ele também. O Vitor, ali eu vi o quanto ele é capaz, né? Ele tirou o repertório inteiro para tocar num show complexo em São Paulo, né? Que é Responsa, né? Lotado. E o moleque, né? Nunca tinha tocado para 4.000 pessoas, né? E aí ele foi lá e arrebentou, cara. Teve 20 dias para tirar o repertório e fazer aquele show lá, né? E aí ele tendo 20 e quantos anos? Cara, eu acho que ele tem 24, né? Uma coisa assim. Muito novo. É muito novo, 24 anos. Nossa, um baby. Eu nem lembro quando eu tinha 24. Agora ele arrebentou, né? Tá substituindo um cara, né? Como o Roberto Barros, que é um cara sensacional. Toca muito, né? Que resolveu seguir o caminho dele, né? E fazer as coisas dele que ele, né, anunciou com a saída. Agora, uma coisa natural também, um artista solo ter, em algum momento, uma troca, né, de guitarrista, ou de baixista, ou de batera, né, acontece, né. Costumam falar, até falei em outra entrevista, quantos guitarristas o Ozzy teve, né, então a gente tem muitos, né, é normal, o próprio Whitesnake, né, que a gente sabe que é uma banda solo do David Coverdale, então tem vários casos, assim, que a gente sabe que tem, né, essa rotatividade, né, às vezes não casa a data, ou não casa interesses, né, da pessoa, e aí tudo bem, né, segue a vida e a gente segue a vida também, né, e como é uma carreira solo, me dá um pouco de liberdade para trabalhar com várias pessoas novas, né, podendo revelar, inclusive, né, no caso do Vitor, né, Vitor Franco, e podendo revelar mais uma vez um grande talento, né, então é isso, a gente está aí. Ele está se preparando agora com mais tempo, né? Não com 20 dias, né? Mas o cara agora está com meses aí para chegar arrebentando na Temple of Shadows in Concert, que é uma turnê que celebra a minha história mesmo, né? É uma turnê que celebra uma parte da minha história, né? Como é minha carreira solo, a minha carreira solo vai celebrar exatamente a minha história, né? Então, é meio que natural que as coisas que eu toque são coisas da minha história, de fato, né? Então, seja do passado, seja do presente e tal, mas a história é, de fato, de Edu Falaschi, né? Então, é isso, não tem muito pra onde fugir. Sim. A gente comentando sobre como o álbum Temple of Shadows foi um marco, foi histórico, mas a gente vê isso muito hoje. Eu me recordo de quando ele foi lançado e ele foi recebido com críticas um pouco mistas. O público estranhou um pouco, porque é um álbum um pouco mais experimental. E conforme a turnê foi avançando, conforme as pessoas também foram conhecendo mais o material, o pessoal foi vendo o valor disso, especialmente daquela segunda parte do álbum, que eu acho que tinha muita coisa diferente ali, até para a própria trajetória do Angra como um todo, isso incluindo os discos anteriores também. O que você se lembra dessa recepção, de como esse álbum foi crescendo? Já que ele não foi um clássico instantâneo, ele foi um álbum que foi crescendo conforme a repercussão, conforme o povo foi digerindo ele. Cara, você pontuou exatamente o que aconteceu. Eu lembro que na época, né, a gente
quando lançou o Temple of Shadows, a gente estava super confiante, né? Porque a gente viu que era um disco bom, né? O artista ele tem que gostar do que faz, né? Primeiro, né? Então, antes dele saber se o público vai aprovar ou não, ele tem que a banda gostar, né? Então, a gente estava muito feliz e tal, né? E aí eu lembro que quando lançou, eu tinha umas pessoas, mas eu achei muito progressivo, né? Muito experimental, não sei o que lá, tal. Principalmente a segunda metade, como você falou, né? Que tem bastante música mais experimental. E aí eu lembro de comentar isso com o Kiko. Falei, caraca, será que a galera vai gostar no fim das contas, tal, né? Aí o Kiko falou, cara, só o tempo vai mostrar se esse disco é um clássico mesmo ou não, né? E de fato o tempo mostrou que sim, né? Que é um disco que é atemporal, vamos dizer, né? Você ouve ele hoje, cara, como eu tô ouvindo muito, né? Por causa da turnê, é um disco, cara, ele é atemporal mesmo. Você ouve e parece que foi composto agora, entendeu? Se fosse uma banda de hoje fazendo aquele disco lá, ia funcionar perfeitamente, entendeu? Então, é um disco que marcou uma geração, né? Marcou duas gerações, na verdade, né? Então, como você falou, teve aquela estranheza, né? Porque a gente vinha de um disco mais simples, né? Que era o Rebirth, né? Mais direto, né? Que era o disco que vocês precisavam naquele momento. Mudança de formação daquele tamanho. Tinha que chegar ali, ó, esse é o Angra, não podia perder a essência. Também tinha que chegar com umas coisas novas, então é complexo, né? E o Kiko e o Rafael, eles foram guerreiros demais, assim, nesse ponto de segurar uma bomba daquela, né? De ficar só os dois, né? E chegar fazendo um disco como o Rebirth, com uma mega responsabilidade de ter que provar, né? Para todo mundo, né? E inclusive para eles mesmos, né? Sim. Que era, tipo, eles eram capazes, né, de continuar com a mesma qualidade de antes. E a gente ajudou eles a provarem isso, né? A gente contribui bastante. E foi um momento importante para mim quando eu cheguei com a Nova Era, né? Com a composição Nova Era, quando eu compus a Heroes of Sand, né? Então, na mesma época eu gravei a Bleeding Heart, né? Que hoje virou um grande clássico aí no Brasil, né? Também com versões de forró, versão sertaneja e tal. De calcinha preta, Gustavo Lima. Né? Então assim, consegui contribuir, né? Não só a parte técnica cantando e tal, né? Mas como compositor também, né? Botando a mão na massa e construindo aquele disco junto com eles, né? Sim. É absurdo pensar que também aquele álbum foi gravado num nível técnico altíssimo de todos os envolvidos. Sim. Inclusive vocais. Eu queria saber um pouco de você, quão desafiador foi para você registrar os vocais daquele álbum. Ainda mais porque... Do Tempo, você fala? Isso, do Tempo. Porque também, pelo menos de acordo com a linha do tempo que o Dennis Ward comenta em entrevistas, também foi o momento em que você começou a ter uma pequena sinalização ali de que havia um problema de voz, que hoje em dia é amplamente comentado por você, amplamente discutido. Sim. E que é muito interessante, inclusive, que você fale sobre isso, porque tem muitos cantores também que passam por esse tipo de situação e esse tipo de coisa ajuda, esse tipo de informação ajuda. Sim. Saber que grandes cantores consolidados também passam por isso. Muitos cantores tiveram problemas de voz por inúmeros fatores, né? Sim. E ele comenta também, só um complemento, que eles tiveram que correr também um pouco contra o tempo, né? E talvez não tenha sido o processo ideal para um vocalista que ainda estava descobrindo uma questão de saúde. Sim. Então eu queria saber como que foi gravar vocais tão extremos numa situação que ainda ia se desdobrar para uma questão de saúde que você ainda ia descobrir melhor. Cara, sei lá, é um misto de orgulho, né, por ter conseguido fazer aquele disco da maneira como foi, né? Também lembrar que foi um perrengue, né, para fazer aquilo lá, porque as músicas eram mais agudas do que as do Rebirth, né? Tinham mais drives também em vários momentos, né? E é um disco que tem grave, médio, agudo, limpo, drive, muito vibrato, pouco vibrato, tem tudo, né? Mas eu consegui me sair bem lá, né? Fui, né, obviamente, ajudado muito pelo Dennis Ward, né? Nas produções e tal. Daí, quando saiu o disco, aí sim, né? Já tava mais recuperado e tal, e fui pra turnê, tá? Já mais tranquilo. Agora, mas, cara, cantor voz é um negócio, né, você não sabe, né? Pode dar um refluxo, foi meu caso, e pode ter calo, sei lá, o cara pode ter problema com friagem, o resfriado, então isso pode piorar, pode melhorar rápido, assim, o cara pode sarar rápido, pode piorar a situação, demorar, né? Então, voz é um negócio diferente de instrumento, né? Você manda consertar, ou você troca a corda e resolve, né? Voz cara, corpo humano, né? Tem vários casos, né, de cantores que tiveram
em números de problemas. Tipo, dá pra citar aqui uns 50, se eu ficar aqui falando as histórias que eu sei. Então, Sim. agora, o próprio Michael Kiske, né, na época que eu tava com um problema, o Dennis falava, pô, seu problema é bem parecido com o Michael e tal. Que teve também, então, acontece, né? Agora, o importante foi que a gente conseguiu fazer um produto, né, de qualidade, na mesma qualidade que o Angra sempre teve, né? Ironicamente, com esse disco, né, eu ganhei, naquela época, né, naquele ano, eu ganhei o troféu da Burn, né, aquele troféu clássico, né, da revista Burn japonesa, Sim. como melhor compositor do ano, pela música Spread Your Fire, né, que foi o que eu compus, né, depois com o Kiko me ajudando, né, na parte instrumental. E, cara, ganhei vários prêmios como melhor vocal, entendeu? Acho que eu fiquei 5 anos consecutivos entre os 5 melhores cantores eleitos pela Burn no Japão, né? Então isso mostra a capacidade que eu tinha, a resiliência, a capacidade de lutar e me reinventar, né? Vamos dizer assim, né? Porque você tem que se reinventar nesse momento, né? Então foi um período difícil, mas um período que, cara, aprendi muito como ser humano, né? Com isso também, né? Mas foi um marco, né? Esse disco Temple of Shadows é muito importante para mim por muitos motivos, né? Emocionais e profissionais, né? Porque é um disco que elevou minha carreira num nível, né, que já estava alto com o Rebirth, mas colocou o próprio Angra mesmo num outro patamar, né? Total. É uma época importante. Total. Uma pergunta que muitos fãs se fazem também quando eles analisam agora o todo, né, a discografia, o catálogo, é por que vocês não continuaram naquela pegada, naquela linha já pro Aurora, que é um disco mais dark, um disco mais pesadão, e por que também, talvez até um pouco do ímpeto criativo da banda, por mais que tenha lançado boas músicas, tanto no Aurora quanto no Aqua, ele já não se comparou tanto ao Rebirth e ao Temple. Se foi uma questão de interno mesmo, de relação da banda talvez comprometendo essa situação criativa, ou se houve uma mudança de direcionamento a partir de um álbum que foi tão bem sucedido, como que foi esse processo da continuidade da discografia a ponto de não gerar talvez um clássico do porte do Temple of Shadows logo após ele? É subjetivo, né? O que é clássico e o que não é, né? Tem gente que fala que o Rebirth é o clássico, né? Não, os dois são os clássicos. Que é mais marco, né? Tem gente que fala que é o Aqua, entendeu? Tem fã que fala, não, o melhor disco do Angra seu é o Aqua, né? Então, assim, é muito subjetivo. Mas eu lembro que, o Angra tem uma coisa que me agradava, sempre me agradou. Tipo, não se copiar. Você pega o Angels Cry, é diferente do Holy Land, que é diferente do Fireworks, né? Que é diferente do Rebirth, que é diferente do Temple, Aurora e Aqua. São discos diferentes, né? E eu sou um artista que eu gosto disso. Eu não gosto de me repetir. Então, por exemplo, você pega... Mitre não estava em formação, né? Minha primeira banda, né? Primeiro registro, era um vinil ali, né? Primeira coisa que eu gravei era muito calcado no heavy metal anos 80, né? Tudo bem, eu estava começando a me desenhar como artista, né? Começando a me definir, né? Daí veio o Symbols, que o primeiro disco já é um misto meio Queen com heavy metal. Meio hard rock. Com hard, bastante coisa de hard rock. O segundo já é mais power metal, né? E que a gente já estava começando a entrar pro Japão ali, com possibilidades de assinar contrato e tal. Bom, aí veio o Rebirth, né? Aí todos esses outros discos do Angra que eu comentei. Do Alma, você pega o primeiro disco do Alma, que eu gravei com os clássicos, né? O Empo, do Nightwish, né? O Laurie do Stratovarius e o Casey Grillo do Camelot, né? Só um músico, né, power, e aí fiz um disco mais diretão, né? Seria uma coisa mais clássica, assim, né? Não tinha muita coisa de virtuose, né? Um disco mais metalzão, anos 80 também, vamos dizer assim. Daí eu fiz o Fragile Equality, que já era mais power metal. Com coisas brasileiras também, mais power metal. Daí eu fiz o Motion, cara, que virou um grunge quase, né? Sim. Com guitarra de 7 cordas, a gente chamava de stoner metal, né? Então, tipo, ou groove metal, como a gente falava, né, também. Algumas pessoas falavam. Então, assim, aí, cara, é um disco obscuro, né? Já é bem grave, né? Com vocais rasgados, né? E gutural, até gutural no disco e tal. Então, outro mundo. Daí eu fiz o Unfold, que já foi também pra uma parada mais pro hard, com umas coisas experimentais, muita coisa de ritmo diferente, batera, uma pegada pro prog, assim, né? E aí tem
umas coisas também simples, mas tinha isso, né? Daí teve o Ivo, que eu gravei, já mais power metal, de novo, né? Então, cara, eu gosto de fazer, né? O Veracruz é um disco bem virtuoso, né? Que tem essa linguagem mais do power e tal. O Eldorado eu já joguei pro México, na história ela vai pro México, né? Então já tem um monte de harmonias, melodias mexicanas, espanholas, né? Coisas da América Latina, letras que falam disso, né? Esse universo. Tem uma cantora, né? Que cantou em Azteca, né? A original, né? Mas instrumentalmente falando também já é o mais simples que o Veracruz. E o próximo, né? O final da trilogia vai ser um pouco diferente também. Então eu acho legal essa coisa de não se repetir, né? Então é o que eu falei, o artista tem que fazer para ele o disco antes de mais nada, né? Essa coisa de, vou fazer pros outros, né? Tem um certo valor, mas eu acho que tem que fazer primeiro né? Você tem que compor para você, né? E que aí eu acho que fica um pouco mais honesto com o público, sabe? Sim, com certeza. Você faz um disco pra você, né, meu? Não um disco comercial. Né? O heavy metal não tem muito isso, né? A gente é movido pela paixão, né? Senão a gente fazia outra coisa. Se fosse só dinheiro, a gente fazia... Né? Não ia fazer heavy metal, né? Pra ganhar dinheiro, né? Então a gente faz pra gente mesmo a música e, por sorte, o fã acaba aprovando, né? Ou não, né? Mas, em geral, eles me aprovaram, graças a Deus. Sim, essa pergunta ela é mais pertinente no sentido de, até nas suas próprias revisitações, elas também priorizam mais esses 2 primeiros álbuns. O público ouve mais esses 2 primeiros álbuns, isso a gente Sim. consegue validar com números de streaming, né? Sim. O Rebirth e o Temple of Shadows são álbuns mais procurados, e é muito curioso, porque o Temple of Shadows ele soa como uma evolução do Rebirth, Sim. e o Aurora vai para um lugar muito diferente. Aí Sim. é mais tentando entender como que funcionou isso no processo mas acho que foi natural, acho que foi meio natural, Sim. assim, foi um momento, assim. O Rafa, ele escreveu as letras, é um disco que fala muito sobre a questão, né, coisas da mente, né? Então, acho que o Rafa tava naquela vibe, e quando eles vieram com as músicas, já eram mais pesadas, né? E aí, naturalmente, o disco soou já mais pesado do que os outros, né? Talvez a galera, né, a gente estivesse numa vibe mais de querer experimentar alguma coisa pesada, sabe? Assim como é aquele disco The Dark Ride, né, do Halloween, sim. que é mega pesado. Então, é quando a banda, sei lá, tá procurando algo novo, né, e a gente foi por esse caminho. Mas que é um disco, super importante também. Agora, veio o Aqua, né? Aí o Aqua já mais melódico. É totalmente o inverso do Aurora. Mudou completamente, já veio mais mais meloso. Melodioso, né? Meloso não, mais melodioso. Então é isso, né? São fases, né? Cara, o disco ele é um registro de um momento, né? Não dá pra gente pensar diferente. Você tá naquele momento, vai lá, registra e foi. É aquilo lá, entendeu? Quando você for fazer outro disco, provavelmente se você se respeitar, essa questão que eu falei de compor, né, tal, você vai compor com a vibe que você tá, né? Ou dependendo do que você vai estar escutando, né? Porra, influencia também. Né? Pô, tô numa fase agora, hoje, né, falando, de prog. Tô ouvindo prog pra caramba dos anos 70, que eu gosto, né? Pô, eu cresci ouvindo Genesis, Yes, Marillion, né? Que mais, cara? Putz, Rush. Cansei de ouvir banda prog, né? E Supertramp, que também era uma banda prog mais pop, mas tem muito do progressivo ali, né? Emerson Lake Palmer. Vixe, eu ouvi muita coisa, cara. Então, tô ouvindo muito isso, né? E quando você vai compor, aconteceu, já tá numa vibe bem progressiva, né? Sim. Pode ser que no decorrer da composição do próximo disco, eu vou estar ouvindo, sei lá, outra coisa e aí também entra um pouco daquilo lá, né? Agora, mas o artista vai mesmo pelo que ele sente, né? Sim. O que ele tá afim de fazer. Total. Puxando esse gancho, né? Porque antes você havia comentado que o que a gente já sabe que vai ser uma trilogia de álbum solo, né? Você lançou o Veracruz, o Eldorado, agora vem o Terceiro Elemento. Isso. Queria fazer meio que 2 perguntas em uma, né? Sobre o que já talvez tenha saído de composição desse álbum, como é que ele vai soar. Acho que eu ouvi você dizer numa entrevista que ele vai soar meio que como uma espécie de uma celebração da sua carreira. Isso. E ao mesmo tempo que ele também vai resgatar um pouco dessa questão da influência do prog, né? Que é o momento que você havia comentado. E também uma segunda pergunta emendada, que é o fato de que acho que você disse isso logo no começo da trilogia, né? Que sua intenção era lançar 3 álbuns e fechar sua carreira enquanto discografia, né? Sim. Eu queria saber um pouco desses dois pontos. Como que tá a composição, se é que ela já começou, o que a gente já tem de material artístico desse terceiro álbum,
e se realmente vai ser o último, porque a gente sabe que aposentadorias no rock, mesmo que sejam aposentadorias de carreiras, de discografias, Sim, sim. elas, às vezes a gente fala, depois 5 anos atrás, Acaba fazendo, né? 5 anos depois, acaba revogando, né? Então, Pode acontecer. Pode acontecer. Um fim de aposentadoria é sempre muito bem-vindo, né? Que a gente gosta dos artistas e tudo mais. Sim. Mas eu queria saber também sobre isso. Como tá esse planejamento de encerrar pelo menos uma carreira discográfica? Sim, pois é. Cara, eu gravei, eu não sei exatamente, mas acho que uns 15 discos, né? É uma quantidade de disco relativa, né? Tipo assim, relativamente alta, né? Vamos dizer. Cara, hoje em dia, né? Pra você fazer um disco, cara, você demora, no meu caso, tá? 1 ano e meio, 2. Eu gosto de fazer com calma. Não gosto de fazer disco correndo, sabe? Bom, aí você tem um puta trampo, né? Pra compor um disco inteiro. Antigamente se trabalhava todo esse tempo sem fazer show, né? Sendo bancado pela gravadora e tal. Tinha o suporte das gravadoras e tal. Fazia o disco, ia pra estrada para tocar o disco, e aí vendia os discos, né? O artista ganhava da venda de discos, né? De turnê também, mas basicamente da venda de discos, né? Hoje em dia, cara, a venda de discos, ela é simbólica, né? Então, disco físico, né? Falam, né? Então, apesar que ainda tem um grande público no Japão, né? Que compra, e no Brasil também, né? Então, mas o que eu acho, né? Todos os meus lançamentos, e solo, né? No caso, o Veracruz e o Eldorado, não sei se você reparou, eu não lancei apenas um disco. Só, sabe, vai sair um disco novo e tal, tá lá o CD, né? Ou mandar fazer vinil. Cara, o que eu fiz? Eu criei um box, entendeu? Pra tá com um diferencial pra galera comprar o disco. Basicamente é isso, e entregar pro fã um negócio complexo, bem feito, né, pensado, né? Tem história temática, né, que é uma história épica, né, que se passa por volta de 1500, então é um período complexo, né, das grandes navegações, né, de conquistas. Então tem uma aura épica que me permite pensar nesse tipo de coisa, para poder entregar para o fã algo a mais diferenciado, né? Que isso ajuda nas vendas, né? E o fã acaba recebendo uma coisa diferente, uma coisa especial, né? Vamos fazer assim, né? Importante lá, com um monte de coisas legais e tal, né? Lancei um livro, fiz um livro de história do Veracruz, né? Junto com o Fábio Caldeira, que é o escritor do livro, escritor do Maestric, né? Sim. Então, assim, cara, eu sempre preparo algo especial pro fã, né? Porque eu acho, né? Eu acredito que cada vez menos as pessoas vão ter interesse por comprar uma mídia física simples, entendeu? Só uma mídia física ali e tal, um CD só por comprar, né? Claro que tem gente que compra, tem gente que gosta, mas a maioria já não compra, né? Então, é uma coisa que você tem um trabalho muito grande para fazer, uma demanda de tempo, uma demanda de custo, né? De vida, porque você para fazer aquilo lá, né? Você não faz show, você não faz nada. Para no fim você, né? Tipo, praticamente não existir quase venda de disco, né? Então, não faz muito sentido para mim, mercadologicamente falando. Eu sou bem sincero, né? Você tá ligado? A gente tava até comentando isso aí, né? Eu gosto de falar as verdades, né? Mas é real, é tipo uma coisa meio que inviável se parar pra pensar financeiramente, né? Outros artistas corroboram com isso, né? Outros artistas estão reduzindo os seus lançamentos e o streaming também, ele não compensa a migração do físico pro streaming, ele não faz compensar financeiramente pro artista, né? Então, assim, aí você fica naquele dilema, tá, vou parar minha vida 2 anos para fazer um disco, né, no sentido tradicional da coisa, né? 13 músicas, 14, tal, não sei o que lá. Então, tipo assim, talvez seja melhor single, né? Você vai lançando um monte de single, continua tocando, porque aí você faz um single, você vai gravar sei lá, 2 meses ali para compor, tal, você aqui vai pro estúdio, grava e lança, né? Sim. Mais prático. E aí vai pra estrada, tá tocando, música nova também. Tal. Então, acho que o caminho que eu devo seguir é mais nesse perfil de lançar single. Não que eu vou parar de produzir coisa nova, gravar e tal. Agora, gravação de álbum, que é o que eu falei, nessa complexidade de ter que parar um puta tempo e tal, eu acho difícil fazer de novo. Como você falou, né? Pode acontecer, né? Do cara fazer uma coisa especial. Ou até, no caso, ir lançando singles e no final juntar e fazer um disco, né? Sim. Mas que, na minha opinião, não tem a mesma graça do que você lançar um disco mesmo, né? Sim. Por mim, eu adoro fazer disco. Adoro estar em estúdio, adoro gravar, lançar o lançamento de uma coisa complexa, né? Inteira lá, tal, o projeto inteiro, muito legal. Eu sou apaixonado, eu sou dessa época, né? Anos 80 tal, cresci ouvindo minhas bandas assim, né? Os meus ídolos, né?
Só que, pô, o mundo muda, né? E a gente vai acompanhando, não tem problema. Vamos acompanhando e por isso talvez o final da trilogia seja o último disco mesmo, né? Em formato tradicional. Assim. Mas é uma aposentadoria de um formato. Vamos colocar assim. Possivelmente, Eu queria comentar contigo, aproveitando que você mencionou sobre singles, né? Uhum. Tem um single recente seu que tá bombando, né? Que é a música que você fez Pois é. pra trilha sonora do Assassin's Creed Shadow. Isso. Que é Strike as One, esse é o Isso. título da música, né? Loucura, né? Eu olhei lá poucos dias, Pois é, quase 1 milhão de visualizações no Não. YouTube, fora outras plataformas. Eu queria que você me contasse um pouquinho de como surgiu essa Uma música. grande surpresa mesmo, né? Assim, eu já cantei a Pegasus Fantasy, né? A galera já me relaciona também com esse universo de mangá, animes e tal. E acho que por isso a Ubisoft veio, né, falar comigo, me procurou perguntando se eu gostaria de entrar no projeto, né, do jogo novo. Até por eu ter uma conexão muito grande com a cultura japonesa, não só pela história com os Cavaleiros do Zodíaco, mas também pelo Angra, né? Porque, pô, a gente sabe, né? Todo o carinho que o público japonês e a quantidade de fãs japoneses que curtem a minha história, o Angra, né? Também. Então, assim, eles vieram perguntar se eu estava afim de fazer parte do projeto. Falei que sim. Obviamente, perguntei o que eles queriam, né? Aí eu fiz uma reunião em São Paulo, me apresentaram o projeto e falaram, cara, a gente precisa de uma música que seja, né, uma homenagem àquele universo dos animes dos anos 90, né? E aí, né, me apresentaram algumas ideias, alguns exemplos, né? E eu falei, tá bom, entendi. Então, para mim não é tão difícil, né, de viver esse universo, porque eu vivi esse universo de fato, né? Eu assistia todas essas séries, né, nos anos 80, principalmente, né? Spectroman, Ultra Seven, né? Ultraman. Então, não é uma coisa nova para mim e tem um pouco do power metal ali, né? A gente sabe que tem uma ligação ali, né, do heavy metal mesmo com esse universo, né? Então, não era uma coisa difícil. Falei, bora, vamos fazer. Cara, aí foi assim. Aí eu fiz a reunião e falei que acho que um mês eu dei. Falei, daqui um mês eu mando uma demo e tal. E, bom, beleza. Só que eu saí da reunião, no carro, eu fiz a música. Já, compus já na cabeça, assim, né? Caramba. E aí eu sempre gravo aqui, né? É engraçado, é um formato engraçado, mas funciona pra mim, funciona muito bem. Então, assim, eu sempre gravo, eu tenho um aplicativinho aqui, do próprio iPhone mesmo, né? Um gravadorzinho, quer ver? Engraçado, tem muita coisa aqui. Não é possível que a gente tenha a primeira demo. Não, você vai ver como é que eu faço. Nunca postei isso pra ninguém, tá? Olha, primeira vez. E é bem legal esse processo do compositor, porque cada um tem um processo diferente. Pois é, cara. Mas todos eles falam que tem que estar sempre preparado, porque a ideia, ela vem, cara. simplesmente. E eu falo isso, né? A música tá aqui, no universo. E você, sei lá, como uma brisa que dá, você capta ela né, e ela vem pra você. Não, e isso aí vai gerando outras ideias, vai puxando a criatividade para outros lugares também. É que eu não paro de compor, né? Eu tô o tempo todo gravando. Aqui é Strike, ó. Sei lá, deve ser isso aqui. 1, 2, 3, 4. Que é a introdução. Então eu já comecei a compor a introdução, né? Totalmente no sketch, você falando que vem da cabeça do instrumental, não só da voz. Né? Então. Aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver. Aí, tipo, vou fazer qualquer palavra, né? Tipo, depois que veio Strike as One. Sim. Mas Strike já veio, tá vendo? Então, tipo... Aí já veio as One, tá vendo? Caraca. Então eu vou fazendo, sabe? Eu vou bolando. E aqui eu tava dirigindo. Eu tava voltando, né? Porque eu moro no Guarujá, né? Só que eu tava em São Paulo, eu tava voltando já na estrada. Na estrada eu dirigindo com o celular, Strikers! Meu Deus. Que os guardas de trânsito não descubram isso. Então, agora já vou saber, né? Eu acabei de me denunciar. Putz. Mas, cara, tem muitas ideias, né? Assim, quer ver que engraçado, cara? Por exemplo, quando eu compus a... Deixa eu mostrar um exemplo, eu não sei se eu vou estar aqui. Quando eu compus a The Ancestry, que é uma música super virtuosa, eu nunca vou conseguir tocar aquilo lá, né? Mas eu compunha assim, né, na boca, depois eu vou pro computador, programo tudo e peço pro guitarrista, né, fazer o arranjo dele e tal, e me ajudar. Mas olha que engraçado. Olha como é que era. Então eu sabia o que eu queria, né? Então, a sonoridade que seria replicada exatamente. ali. Eu já tinha os acentos, tudo que eu programei no teclado, né? Putz.
E eu sabia que queria uma guitarra virtuosa ali. Né? Então, e aí eu cantarolei isso, né, pro Roberto. Eu falei, ó, aqui são arpejos e tal, não sei o que lá, bota dentro do teu estilo e vamos lá. Então é isso, né? Todas as músicas da minha carreira solo, eu que, obviamente, trouxe todas as ideias iniciais, né? 100%, né? E aí eu vou demonstrando, né, o que eu quero, para onde eu acho que a música vai, e aí a gente vai juntando as ideias, as peças, né? Como eu fiz muito com o Kiko, o Rafa também, mas mais com o Kiko, né, na verdade. Eu vou mostrando as ideias iniciais, né, das músicas que são minhas, né, na época do Angra lá. E o Kiko vinha com outras ideias, mais de meio, sabe? Quando acabava o verso, aliás, o refrão, aí vai vir um instrumental, né, tá? Aí o Kiko trazia umas ideias, assim, né? Então, eu trabalho muito com isso, né, com esses momentos de celular e gravando, né, uma ideia inicial de forma bem rústica, né? Então, é assim que eu faço. E aí eu saí da reunião, fiz na hora, voltando pro Guarujá, fiz a música. Cheguei em casa, já empolgadaço, gravei, um básico assim, né? 2 dias depois eu mandei a demo pros caras. Os caras, pô, assim, né? Pô, 2 dias, cara, que você tá maluco, tá? Foi muito legal. Aí, e ficou a versão que eu mandei mesmo, não mudou nada. Finalizei a música, aí o Tito gravou pra mim, né? Bem gravados os instrumentos, né? E o Tito Falaschi, pra quem não sabe, meu irmão, do Symbols também. Gigante também. E, gravou tudo, batera, guitarra, baixo, né? Fez o solo, né, da música completa, né, a música inteira. E mixou e masterizou, né? Titão é pau pra toda obra. É um moleque talentoso no nível máximo, assim. É foda. Que massa. E você chegou a experienciar, vamos assim dizer, uma renovação de público já por intermédio dessa música? Já tem gente chegando, que você vê que está chegando por conta de uma música que está saindo num lugar tão diferente? Sim. Eu recebi mensagens, né? Não conhecia o teu trabalho e conheci a música, sou fã do jogo e fui pesquisar e vi que você era o compositor e agora vi que você era do Angra, ou então, pô, sabe, agora eu descobri que você é o mesmo cara do Cavaleiros, né? Cavaleiros do Zodíaco. Então, tem acontecido, sim. Ajuda, né? Sempre ajuda, né? Você vai para um outro universo, né? Acaba mostrando o seu trabalho ali, né? De uma forma. E aí tem chegado, assim, uma galera nova, né? Que tá conhecendo através do jogo, né? Que massa. Tomara que elas estejam na turnê agora do Temple of Shadows. Pois é, então. Cara, isso aí tá engraçado. Tem uma galera pedindo a música inteira, né? Que vai sair agora, né? Em breve. Digo, nas plataformas e tal, né? Sim. Então, aí, imagino que aí a coisa vai aumentar. Que aí vai ter a música completa, né? Com solo, com tudo, né? Aí eu acho que vai viralizar mais. Talvez vire uma música, não sei, né? A gente não sabe o futuro, né? Uma música pra se estar no, sei lá, no meu repertório, né? Sim. Ao vivo, né? Agora não vai estar, mas quem sabe um dia aí. Que massa. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo papo. Obrigado. E só pra finalizar, a turnê Temple of Shadows em concert, né? Isso, também. Isso. Acontece entre quais meses? Só pra deixar uma divulgação final. Cara, começa em maio, né? Na Argentina. E aí vai junho, né? Junho, julho, agosto, setembro, se eu não me engano, né? Aí tem Japão, né? Que a gente tá fechando, o Japão em novembro. Talvez tenha China, Europa no ano que vem. Deve ter alguma coisa para a Europa no ano que vem. América do Sul também. Deve rolar outros países aí que estão negociando. E é isso, né? Vamos lá celebrar o Temple of Shadows, que é um disco clássico e tem que celebrar mesmo, né? Vamos curtir. Que massa, cara. Mais uma vez, brigadão pelo seu tempo. Brigadão pela sua oportunidade. Valeu. Tamo junto.